Este cântico que nós acabamos de cantar fala sobre gratidão. Gratidão é o tema do mês de novembro para nós aqui, uma expressão de verdadeira adoração. Não existe adoração se não houver gratidão. Se não houver um reconhecimento de que Deus faz algo por nós que ninguém mais sobre a face da terra poderia fazer, e obviamente estamos falando da redenção em Cristo Jesus. Se não houver esse sentimento que pulsa dentro de nós, de que não merecíamos, mas fomos salvos pela graça, jamais nos tornaremos verdadeiros adoradores de Deus. Hoje pela manhã o pastor Carlos Newton trouxe uma mensagem à igreja, baseada em Lucas capítulo 17, do verso 12 até o verso 19, aquela situação em que 10 leprosos buscam a Cristo para serem curados, e Jesus os abençoa, e os ordena a ir ao sacerdote, e no meio do caminho eles ficam curados, e o texto nos surpreende com uma estatística que nos assusta. De 10, apenas um voltou para agradecer. 10 por 1. E todos sabemos do grande benefício. Ele deixou claro para nós aqui, a lepra sendo uma doença terrível, incurável, a lepra sendo uma doença que não só trazia um mal ao corpo físico, mas retirava a pessoa, ela era segregada do seu meio para morar num lugar de isolamento, distante de sua família, distante de seus amigos, e sem o WhatsApp na mão. Era terrível as consequências drásticas desta doença. E estes homens foram libertados de algo extraordinário, incrível, que os devolveria à vida, que os devolveria ao convívio das suas famílias, ao convívio social. Eles foram grandemente beneficiados por Jesus. Mas dos 10, só um entendeu de verdade o que aconteceu, e voltou, e prostrou-se diante de Cristo, e o adorou. Não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Foi a pergunta feita pelo Senhor Jesus. Salmo 116, versos 12, 13 e 14, uma parte dele, citada agora aqui por um dos nossos dirigentes de adoração. Eu quero que você acompanhe comigo esse texto. Salmo 116, versos 12, 13 e 14. O salmista diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor e pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Esta é uma manifestação de gratidão do salmista. O que é gratidão? A Bíblia ensina muito sobre gratidão, e nós esperamos olhar para alguns textos no decorrer deste mês, mas ela nos apresenta a gratidão como um sentimento libertador diante de Deus.
A Bíblia já diz isso há milênios. Inúmeras passagens bíblicas levantam a necessidade de qualquer pessoa de ter o seu coração grato por todas as coisas, especialmente por aquilo que vem das mãos de Deus. Por mais que a inteligência humana possa se desenvolver, nós ainda não sabemos nada sobre esta vida. Nós ainda não conseguimos enxergar todas as coisas. Temos muito o que aprender. Ainda caminharemos entre as nuvens espessas da nossa ignorância, das nossas limitações, da nossa incapacidade de compreender o propósito superior daquele que realmente é superior a todos nós. Por isso, a Bíblia ensina que gratidão está conectada à confiança. Se não existe adoração sem gratidão, não existe gratidão sem confiança. Só é possível agradecer quando você realmente confia. Só é possível dizer obrigado por todas as coisas em duas circunstâncias: ou no meio da insanidade mental, ou se você realmente reconhecer que todas as circunstâncias da sua vida estão sujeitas a uma força maior, a um propósito maior, a um propósito superior, e todas elas agasalhadas debaixo da majestade e da soberania de Deus. Os autores bíblicos tinham clara em sua mente essa percepção, que foi desenvolvida através de um exercício árduo, de circunstâncias difíceis que eles passaram, e passaram por elas, e por isso tinham autoridade para nos ensinar. Por exemplo, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Este Paulo é o mesmo que é preso próximo da região de Tessalônica, injustamente lançado numa prisão, sofre uma quarentena de chicotadas, apanha injustamente, sendo cidadão romano, todavia não se utilizando do seu título, mas dependendo de Deus. O texto diz que à meia-noite, este homem, que sofreu tanto, se derrama diante de Deus, no momento de profunda adoração e gratidão, reconhecendo que cada uma das chibatadas que ele levou naquele dia não escaparam do propósito divino para a sua existência. Então ele adora a Deus, ele agradece a Deus com sinceridade de alma, e Deus faz tremer toda a base da prisão e ele é liberto dali. Este mesmo Paulo, por ter sido experimentado por Deus, tem autoridade para desafiar a mim e a você a dar graças a Deus por todas as coisas, todas as circunstâncias. Neste salmo magnífico, que é uma declaração de amor e gratidão, o salmista diz: o que é que eu posso dar ao Senhor por tudo que Ele tem feito por mim? É um salmo anônimo, mas muitos estudiosos dizem que ele está conectado a um fato histórico, em que Davi decide fazer uma restituição e procura Araúna para comprar o seu campo. E Araúna recebe o rei e diz: não, Senhor, o Senhor quer um pedaço de terra para fazer um lugar de adoração? Fique à vontade, não vou lhe cobrar nada.
E Davi diz: não, eu quero que você me diga o preço, porque eu jamais vou oferecer um sacrifício a Deus que não tenha me custado nada, jamais farei isso. Eu nunca vou oferecer a Deus uma sobra, eu nunca vou oferecer a Deus algo que não represente um impacto dentro do meu coração, um sacrifício. Eu vou oferecer a Deus algo que tenha me custado. Então o salmista diz: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, e pagarei ao Senhor todos os meus votos. Este é o formato de gratidão na alma do salmista, sempre com uma atitude positiva, sempre com uma atitude convicta, que se distancia muito daquele coração costumeiramente resmungão, ansioso, amargo, que às vezes nós cultivamos, porque esquecemos o poder da gratidão. De fato, Paulo torna esse tema muito mais sério ainda, no instante em que ensina que a ingratidão, o inverso da gratidão, portanto, a ingratidão é característica inerente de uma pessoa que está perdida. Paulo escreve no capítulo de Romanos, primeiro capítulo de Romanos, verso 21, capítulo 1, verso 21, que aqueles homens, tendo conhecimento de Deus, não deram glórias a Deus e nem lhe deram graças. Observe: porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Por isso Deus os entregou às suas paixões, para que fizessem o que fosse do seu desejo, da sua alma. Deus os entregou ao seu próprio caminho. Ao contrário disso, Paulo também está ensinando que ser um cristão automaticamente implica em ser grato, porque você confia de verdade que Deus é Senhor sobre todas as coisas na sua vida. Agora, esse é um discurso que pode ser estranho, e um discurso muito religioso. Alguns vão dizer: não, mas você está dizendo isso porque você lê isso na sua Bíblia, mas eu não acredito na sua Bíblia. Muito bem. Se você for procurar trabalhos científicos, construídos a partir de laboratórios das maiores universidades do mundo, você vai descobrir coisas incríveis na área da pesquisa sobre o tema gratidão, em especial gratidão e felicidade. O que é que a ciência tem dito sobre este assunto? Em geral, os cientistas estão dizendo, declarando, escrevendo: não existe felicidade sem gratidão. Essa semana eu li um artigo da CMS Editora, que foi lançado com base no livro O Poder da Gratidão, de M.J. Ryan. E ele descreve coisas interessantes a partir de uma pesquisa. Isso me chama a atenção, sendo uma pesquisa que não foi produzida no meio religioso, mas sim numa universidade. Olha só algumas das conclusões. O autor deste livro, que foi lançado pela editora Sextante, diz o seguinte: a gratidão leva as pessoas a agir de forma virtuosa ou mais altruísta. Ao estudar a felicidade, muitos pesquisadores têm se deparado com um elemento que gradualmente vai passando do segundo plano para um lugar de destaque nesta área: a gratidão. Aquela emoção de agradecimento e alegria que surge no recebimento de um presente ou de um auxílio.
velha conhecida das religiões e das filosofias, que há muito tempo a consideram uma manifestação fundamental da virtude e um componente básico de saúde, da integridade e do bem-estar. A gratidão vem despertando um interesse científico cada vez maior, endossado por estudos que apontam para uma relação sólida entre o ser grato e o sentir-se melhor. Robert Emmons, professor de psicologia da Universidade da Califórnia, um dos maiores expoentes deste assunto, deste tema, afirmou através de pesquisas científicas o seguinte: a gratidão é o fator esquecido na pesquisa da felicidade. A sua conclusão foi endossada por outros cientistas, um deles por nome Todd Kardashian, professor adjunto de psicologia da George Mason University, nos Estados Unidos, e um dos pioneiros da ciência da felicidade. Este homem declarou que se ele tivesse que nomear 3 elementos essenciais para criar felicidade e dar sentido à vida, eles seriam: primeiro, relacionamentos significativos; segundo, viver no momento presente com uma atitude de abertura e curiosidade; e terceiro, qual é? A gratidão. A gratidão. Ele diz: você não pode ser deprimido e grato ao mesmo tempo. A gratidão faz uma pessoa mais saudável fisicamente, mentalmente e em todos os sentidos. Ele, como autor de vários livros e monografias sobre o tema, continua dizendo que ele tem participado de estudos nesta área que estão ajudando a compor um retrato detalhado de pessoas que manifestam gratidão. Segundo Robert Emmons, essas pessoas exibem níveis mais altos de emoções positivas, de satisfação com a vida, de vitalidade e de otimismo. Dormem mais, fazem mais exercícios, a sua pressão arterial é melhor, os seus níveis de depressão e estresse são mais baixos, demonstram ser mais simpáticos, conseguem ver as coisas pelos olhos dos outros, não negam ou ignoram os aspectos negativos da vida, mas aparentemente ampliam os estados associados e os sentimentos agradáveis. Em suas redes sociais, são considerados mais generosos e prestativos. Ele também escreve: as crianças que praticam a gratidão apresentam mais atitudes positivas em relação à família e à escola. Uma das conclusões de toda a pesquisa foi que aqueles que agradecem vivem mais. Eu vou repetir: aqueles que agradecem vivem mais. Especialmente os que registram em seus diários os seus motivos de gratidão. Que coisa incrível para uma pesquisa científica. Pessoas que escrevem num diário, cotidianamente, os motivos para agradecer, vivem mais, são mais otimistas, lidam melhor com os problemas, possuem maior habilidade, possuem maior controle emocional, diminuem seus aborrecimentos, melhoram relacionamentos, tendem a crescer na vida. Outro lado da pesquisa mostra que outras influências sobre a saúde física e psíquica ficaram perceptíveis numa pesquisa feita com adultos portadores de doença neuromuscular. Os que fizeram um exercício diário de gratidão durante 21 dias exibiram doses bem mais altas de bom humor, otimismo, de sensação de bem-estar, de estar ligado aos outros, além de melhoras na duração e na qualidade do seu sono. Pesquisa feita dentro de hospital. Quem agradece é curado mais rápido. Bom, se você for procurar, você vai encontrar centenas de artigos, de monografias, de teses científicas sobre este assunto. Mas a palavra de Deus já diz, há tantos anos, há tantos séculos, que ser grato é algo que honra a Deus e faz com que o homem cresça.
A palavra de Deus já ensina isso para nós. Ela já nos orienta a entendermos, conectados na confiança, na soberania de Deus, que tudo o que acontece ao redor de nós passa primeiro pela mão do nosso bom Deus. E Ele é fiel, Ele não falha. Por isso, quem confia, agradece, e quem agradece, adora. É exatamente assim que as coisas acontecem. E aí eu finalizo dizendo, pelo que nós devemos agradecer. Primeiro, antes de tudo e de todos, devemos agradecer por Jesus Cristo e pela obra da redenção. Hoje pela manhã o pastor Carlos nos fez lembrar disso. Às vezes nós reclamamos das coisas que nós não temos, sem perceber que aquilo que nós mais necessitamos, Deus já nos deu através do seu Filho Jesus. Olha a expressão que o apóstolo Paulo diz lá na carta dos Efésios: Ele nos vivificou, estando mortos, nós mortos, em ofensas e pecados, em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os demais, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Ele, com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos, olha a exortação do apóstolo, portanto, lembrai-vos de que vós, em outro tempo, erais gentios na carne, erais chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz. Então deixe-me dar uma dica. O dia que você levantar com uma vontade tremenda de resmungar da sua vida, e daquilo que você não tem, e daquilo que você não alcançou, leia Efésios 2, e lembre-se que o que você mais precisa neste mundo, você recebeu pela graça de Deus, a salvação em Cristo Jesus. Agradeça por Jesus todos os dias, agradeça por Jesus todo momento da sua vida e da sua história. Em segundo lugar, agradeça pela vida, agradeça pela vida. Eu sinto saudade da época que os cristãos cantavam, graças dou por essa vida. Eu sinto saudade disso, porque vivo no meio de uma geração de pessoas que estão cada vez mais insatisfeitas com a vida, e muitos são os que querem atentar contra a sua própria vida. Deixa eu lhe dizer uma coisa: a sua vida não lhe pertence, foi Deus que emprestou a você. Portanto, nunca atente contra a sua própria vida, nunca. Não existe problema neste mundo que possa justificar alguém querer tirar a sua própria vida.
A vida não é sua, a vida é uma dádiva de Deus que lhe foi emprestada para que Deus cumpra em você o propósito planejado desde a eternidade. Pense nisso e não atente contra a sua própria vida. Mas ao mesmo tempo eu percebo que algumas pessoas tiram a sua própria vida lentamente, por falta de cuidado, por falta de disciplina, porque não consegue perceber a vida como uma dádiva do céu, como um presente a ser agradecido todos os dias pela manhã. Quando você abrir os seus olhos, a primeira coisa que você tem que dizer é: graças ao Senhor, eu ainda estou aqui. Eu vejo cristãos dizendo: eu quero que Jesus venha logo porque eu quero ir embora. É verdade, vai ser muito bom quando Ele vier, mas não use isso como fuga dos seus problemas. Não use isso como fuga dos seus problemas. Cada um de nós tem o tempo certo de vir e de ir. Isso cabe ao Senhor. Então confie em Deus e agradeça a Deus todos os dias pela sua vida. Terceiro, agradeça a Deus por suas bênçãos, grandes e pequenas. E às vezes Deus manda uma bênção de carreta, de caminhão, e outras vezes Ele manda de colherinha. E as de colherinha são tão significativas e necessárias como as grandes bênçãos. É verdade ou não é? Eu estou falando das coisas cotidianas. Aprenda a agradecer pelo que você tem e não a ficar reclamando daquilo que você não tem. Aprenda a agradecer a Deus, porque Deus tem cuidado de você, de sua casa, de sua família, tem lhe abençoado com emprego. Se nesse momento você está me vendo, louvado seja Deus, você tem olhos. Se você está me ouvindo, louvado seja Deus, você ouve. Os nossos amados irmãos que estão aqui hoje não conseguem ouvir, e graças a Deus pela equipe que está traduzindo para eles. São coisas pequenas, mas significativas, dignas da nossa admiração, da nossa percepção, porque essas coisas vêm de Deus para nós. Então não deixe de agradecer a Deus pelas grandes bênçãos, mas também pelas bênçãos pequenas. Você pode reclamar do seu trabalho, você pode reclamar do seu sustento. Está errado. Aprenda a agradecer, não a reclamar pelo que você não tem, mas a agradecer por aquilo que você tem e está em suas mãos. Isto inclui pessoas. Aprenda a agradecer a Deus pelos amigos. Aprenda a agradecer a Deus pelos parentes. Aprenda a agradecer a Deus pelos cônjuges. Porque se você não agradece porque você tem hoje seus pais, ou você tem um marido do seu lado, tão imperfeito quanto é, ou uma esposa do seu lado, tão teimosa quanto você acha, e que você não consegue perceber, enxergar mais a bênção de ter essa pessoa do seu lado, e que ela, por mais defeitos que tenha, tem coisas extraordinárias dentro do seu coração. Devemos aprender a agradecer a Deus por aqueles que estão perto de nós, por aqueles que nos ajudam, por aqueles que nos acompanham, e demonstrar isso às pessoas, demonstrar com sinceridade a nossa apreciação por elas. Mas aumente ainda mais o seu nível de confiança, vá um pouco mais adiante, agradeça a Deus pelas provações e pelas perdas que você sofre. Alguns meses, nós tivemos uma terrível perda aqui na igreja. Um jovem de 19 anos que morreu num acidente de carro. Todos sofremos muito, mas a família sofreu muito mais. A mãe e o pai ainda estão sofrendo. Estou falando de Samuel. E de tudo que aconteceu esse ano, o quadro
daquele momento, daquele culto, daquele funeral, para mim foi um dos mais terríveis. Ver tanta dor presente. Saímos daquela sala depois de termos feito o culto. Na minha alma eu estava seco, observando atentamente, passo a passo, tudo o que acontecia na caminhada entre a sala, o velório e o túmulo. Quando ali chegamos e ele foi colocado, e os pedreiros começaram a trabalhar, havia um silêncio mortal, muita gente, ele era muito conhecido, colegas de faculdade, colegas do colégio, da igreja, amigos dos pais, gente, muita gente, e no meio daquele silêncio terrível, de repente, alguém começa a cantar: eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não duvido, eu não paro, eu não desisto, eu sou de Deus, eu sou de Cristo. E quando eu olhei, identifiquei o primo dele, Carlinhos Júnior, José Carlos Júnior. Eu fiquei olhando para aquele menino e as pessoas começaram a cantar junto com ele, todos começaram a cantar junto com ele, a letra daquela música, e a cabeça da gente diz assim: peraí, não conecta, a música não tem nada a ver com o momento. Mas de repente, o ambiente foi tomado de uma paz incrível, porque um jovem, de 19 e 20 anos, teve uma percepção muito clara, de que aquele momento era o momento de Deus, de que aquela circunstância não fugiu da soberania do Senhor, mas Deus era Senhor daquela história, estava conduzindo aquele momento, e ele adorou a Deus, demonstrando toda a sua confiança e toda a sua segurança, de que o Senhor sabia o que estava acontecendo. É claro que todos nós sabemos que o Senhor chorou junto com a mãe e com o pai, e ainda está chorando, e a dor no coração de Deus é tão grande quanto. O próprio Salmo 116, no verso 15, diz isso. A dor é muito grande, mas tem alguém ali com uma percepção, e é um jovem, ele tem clareza, a clareza do raciocínio de Jó. Há um Deus, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim ele se levantará. Que Deus nos dê, irmãos, um coração grato por Jesus, e também porque ainda não é o fim. A cada dia que passa, nós estamos mais e mais próximos da glória celestial. Então esse mundo vai passar, as angústias vão passar, as lutas vão passar, as dificuldades vão passar, as privações vão passar, as perdas vão cessar, estaremos na presença de Deus, face a face, desfrutando por toda a eternidade da presença gloriosa do Senhor. Que Deus dê a cada um de nós, verdadeiramente, um coração grato na sua presença. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. O que você poderia dar a Deus, diante de todos os benefícios que Ele tem dado a você? Você sabe disso, ninguém pode recompensar Deus, ninguém pode fazer nada por Deus, mas você pode ter um coração grato na presença dEle. E darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem dado. Tomarei o cálice da salvação. Você já entregou seu coração nas mãos de Cristo? Você já foi salvo? Você aceitou o presente da redenção? Ou ainda está rejeitando a redenção em Cristo Jesus?
invocarei o nome do Senhor. O Senhor diz para cada um de nós: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração. E pagarei ao Senhor os meus votos. Confiarei no Senhor, dependerei dEle, e terei certeza de que Ele estará conduzindo a minha vida em todos os momentos. Sejam os momentos mais felizes, sejam os momentos de grandes lutas, o Senhor estará lado a lado comigo, estará lado a lado com você, porque Ele é um Deus fiel. Por isso devemos agradecer. Ore ao Senhor e diga para Deus: Deus, em nome de Jesus, me dê um coração grato, me ajuda a enxergar, Senhor, quantas coisas o Senhor tem feito por minha vida, na minha história, como o Senhor tem cuidado de mim, nas pequenas coisas, como eu sou uma pessoa abençoada pelo Senhor, por ter encontrado a graça do Senhor, por ter sido salvo por Jesus Cristo na cruz do Calvário, por abraçar o Evangelho, a obra da redenção, e por ter a certeza da vida eterna. Agradeça isso ao Senhor, mas aproveite também para confessar ao Senhor as suas insatisfações, os seus medos, as murmurações do seu coração, os tantos momentos em que você deixou de perceber que Deus estava cuidando de você, da sua vida, que você se aborreceu, talvez até mesmo com Deus, alguns até pensando em ir embora, em atentar contra a sua própria vida. Nunca faça isso. A sua vida não lhe pertence, ela pertence a Deus, ela pertence ao Senhor. Então ore ao Senhor nesse momento e diga: Senhor, eu quero ter um coração grato diante do Senhor. Eu quero ter um coração que confia no Senhor, que agradece ao Senhor e que adora ao Senhor. Em todas as circunstâncias, em qualquer momento, eu quero depender do Senhor na minha vida e na minha história. Eu confesso, Senhor, que por vezes tenho sido ingrato ao Senhor e a outras pessoas que de alguma maneira se aproximaram de mim, tentando me ajudar, tentando me abençoar, e eu não soube ser grato a essas vidas e a essas pessoas. Peça perdão ao Senhor, confesse isso, deixe na cruz, diante da cruz de Cristo, aos pés da cruz do Senhor, o pecado da ingratidão, e clame ao Senhor nesse instante, para que o seu coração seja verdadeiramente agradecido na presença dEle. Se você fez essa oração, quiser encerrar orando comigo, fique de pé onde você estiver. Nós encerraremos este culto orando ao Senhor. Obrigado, Senhor Deus e Pai, por esta noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos confronta, que nos desnuda diante do Senhor, que nos faz perceber quantas coisas podem ser modificadas na nossa forma de enxergar esta vida, analisando-a da perspectiva do Senhor, do Teu propósito, do Teu plano para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelas Tuas bênçãos derramadas sobre nós, grandes e pequenas, notáveis e imperceptíveis, porque todas elas são dádivas do céu para cada um de nós. Sobretudo, Senhor, nós Te agradecemos por Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós Te exaltamos, Senhor, porque um dia o Senhor compreendeu a nossa necessidade. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e o Senhor nos salvou mediante o castigo aplicado em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por isso, Senhor, nós só temos motivos para agradecer ao Senhor, e queremos ser fiéis ao Senhor, andando em comunhão com o Senhor, dependendo do Senhor, confiando no Senhor e adorando ao Senhor em verdade. Abençoa o Teu povo nesta noite, dá-nos um coração grato na Tua presença, e que o Teu amor, a graça de Cristo Jesus e a perfeita comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos, para a glória do Senhor. Nós oramos todos em nome de Jesus.
Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Vamos em paz, em nome de Jesus.